Hoje, assim, ó, o que eu preparei foi um apanhado geral, assim, das mídias sociais, né, do que tem de tendência, do que está começando, enfim. E eu não preparei slide, eu não preparei nada, assim, ó, porque eu fui fazendo um resumo. Eu peguei duas mentorias aí que eu fiz agora, né, uma foi esse ano e a outra no ano passado, e bem relacionada mesmo, assim, a esse aspecto de mídias sociais e o que fazer, o que não fazer, sabe? E daí foi o que eu trouxe para vocês. Eu acho que é melhor eu passar as sacadas, assim, o fino trato que às vezes a gente não acha por aí, do que ficar trazendo aquela montoeira de coisas, assim, que é só para encher linguiça, sabe? O que eu trouxe, assim, é tudo coisa que é extremamente prática, que depois eu vou até redigitar aqui o texto, né, que eu fiz o texto todo no Word para daí enviar para vocês fazerem aí as considerações aí de vocês, né? Então, hoje é um dia que não tem slides. Depois vai material. E eu pedi assim, ó, para que vocês trouxessem papel e caneta, na verdade, por causa das percepções que vocês precisam ter a partir de aqui, a partir, né, do que eu vou falar aqui. Porque todos vocês já trabalham mídias sociais, vocês já trabalham um pouco de posicionamento e vocês já trabalham aí a questão de se mostrar diferente para a população, né? Então, cada coisa que eu for falando aqui, veja como oportunidade, né? E anota assim, estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo, né? Posso investir mais tempo nisso, posso, sabe, vou observar na minha rede social se eu faço isso, aonde que eu procuro aquilo. Então, são coisas assim que a gente pode ir discutindo, né? E conforme eu for passando, aí vocês avisam, né? Se tiver alguma dúvida, né? Alguma pergunta, tá? Eu coloquei assim o título de pensar estrategicamente, porque a gente tem que começar a encarar o nosso trabalho como se fosse, o Lucas chegou aí, né? Oi, Lucas. A gente tem que encarar esse nosso trabalho de atendimento no consultório, atendimento home care, enfim, aí que não importa o que você está fazendo, né? Mas isso que você está fazendo agora, com esse direcionamento, você tem que pensar nele como se fosse um novo negócio ou um negócio dentro do teu negócio, né? Como, por exemplo, a Márcia, que vai trabalhar dentro da empresa dela, né? Então, ela vai ter um negócio dentro do negócio dela, né? Que é o atendimento diferenciado. Ali, o Lucas também tem a farmácia dele, então é um negócio dentro do negócio dele e tem que ver se realmente vale a pena, não vale, o que está usando de estratégia, né? Enfim, a Marcela e a Geisa, que estão aqui, já fazem um atendimento individual, né? Elas trabalham já no contraturno de trabalho, né? Então, a gente tem que pensar que a máquina, as mídias, tudo tem que trabalhar ao nosso favor, né? Trabalhar para que a gente tenha resultado. E para a gente ter resultado, a gente tem que ser estratégico, né? Então, não tem outro caminho. E tem que sempre pensar assim, ó, ninguém vai para uma mídia social para comprar alguma coisa, muito menos para comprar um atendimento farmacêutico, né? Quando eu quero comprar alguma coisa, eu vou lá no Google, digito lá o item que eu quero, vai aparecer site da Americana, Submarino, sei lá, um monte de .com da vida, né? Mas raramente vai te direcionar para uma postagem de uma mídia social, né? E como que a gente vai fazer para que a gente use as mídias sociais, né? Pensando como empreendedor, né? E pensando assim como uma estratégia que está crescendo cada vez mais, né? O quanto isso pode rentabilizar ou não para nós. Eu trouxe alguns dados aqui, né? Os posts nas redes sociais, eles aumentaram, né, 85,3% e em blog 65%, como táticas, né, mais utilizadas como estratégia de marketing de conteúdo, né? Então, antigamente, isso que eu digo antigamente, há uns 2, 3 anos atrás, a maior estratégia de marketing de conteúdo, né, que é você passar a educação em saúde aí para o teu cliente,
era feito em blog. Hoje em dia, é feito através das redes sociais. O uso de mídias em dispositivos, né, como celular, aumentou em 30% até o final do ano de 2016, que é uma pesquisa do ano passado. Quase que 80% do tempo gasto na internet, em redes sociais, acontece tudo no celular, né? Então, a gente, quando vai fazer uma postagem, a gente tem que ver que se a gente escrever um texto muito longo, por exemplo, a pessoa não vai ir lá porque ela está no celular e o negócio fica muito pequenininho, né? Então, precisa levar em consideração. As empresas afirmam que os principais benefícios das redes sociais são divulgar a marca, 77%, engajar a audiência, 63%, aumentar o tráfego em blog, site, que seria transmídia, né, de uma mídia para outra, 50%, ampliação de venda e número de cliente, 48%. Então, se vocês olharem, assim, a estratégia de posicionamento e audiência, ela está muito na frente, né, do que o número de vendas. Então, pensa assim, ó, se para divulgar a minha marca, né, eu tenho 77% de benefício, mas para vender eu tenho 48% de benefício, então, quantas postagens eu tenho que fazer para ter uma venda? E isso é um número que vocês têm que começar a pensar. Quantas postagens vocês fazem por dia, por semana, enfim, para que isso se converta em autoridade, venda, referência, posicionamento, marca pessoal. Né? Isso vocês têm que começar a pensar no papel, anotar, né, o que vocês fazem. 6 entre 10 proprietários de pequenas empresas não são capazes de acompanhar o ROI de atividades das suas mídias sociais, que foi o que eu acabei de falar agora, né? O ROI, o que é? É o retorno sobre investimento. Então, 6 de cada 10, eles não sabem quanto que está dando de retorno uma mídia social, quanto que ele gasta para fazer as postagens, quanto que ele gasta de patrocinado, né, links patrocinados e está tendo de retorno. Né? Então, isso é preocupante, porque mais da metade dos empresários está investindo e não sabe se tem retorno ou não. E foi uma estatística que fizeram no ano passado, né? Eles disseram que 50 vezes na semana é a frequência média de publicações em redes sociais que faz com que o teu blog tenha mais visita. Então, pensa assim, né? A gente consegue fazer 50 postagens durante a semana? Difícil, né? Então, pensa o quanto que a gente tem que estar presente nas mídias sociais para que a gente apareça, né? Porque se tem alguém que tem frequência de 50 vezes, eu tenho que ter muita autoridade para conseguir ter resultado. E 65,2% das empresas publicam apenas 6 vezes por semana nas redes sociais. Então, mais da metade das empresas hoje, né, as que fazem o cálculo de publicação, elas publicam praticamente uma vez por dia, né? 6 vezes na semana, né? Então, uma vez por dia. Então, qual o resultado que a gente pode esperar disso tudo? Né? O teu resultado é que precisa ser mensurado, precisa ser medido, porque se você não tem noção de retorno, de ROI, se está dando certo, se não está dando certo, você não tem como mensurar a estratégia. Né? E muitas vezes a gente também faz as coisas e acaba fazendo de qualquer jeito, e de qualquer jeito não funciona. A gente tem que ter a comunicação certeira, né? E um outro dado, né, é que o Brasil é o segundo país no mundo que mais usa rede social. Adivinha para quem que ele perde? Só para os Estados Unidos. Uma vez por dia é possível, né? Mas 50 vezes na semana eu acho impossível. Eu não consigo, assim, ó, eu me programo para uma vez na semana, pelo menos, fazer alguma coisa no blog. E às vezes passa a semana que eu não faço, não consigo fazer. Então, eu fui atrás dessas pesquisas aí também para tirar um pouco da minha cobrança pessoal, né? Para entender aonde que eu precisava jogar a minha energia. Se blog era o que mais era procurado, rede social, qual rede social, dentro do perfil do meu cliente, né, qual que ele usava mais,
né? Então, assim, a gente precisa saber, a gente precisa ter essas informações para a gente saber onde que a gente vai jogar a nossa energia, né? Então, quando se fala em rede social, né, e que a gente pretende usar ela para venda, a gente precisa criar estratégias para atrair as pessoas que vão lá ver foto, vão se distrair, vão para ver os amigos, vão para, enfim, eles vão lá para arejar a cabeça. E a gente precisa atrair ainda a atenção dessas pessoas para que depois elas comprem da gente, né? Então, por isso que a gente tem que ser muito estrategista. E a gente tem que estar de olho nas mídias sociais, porque elas mudam constantemente, né? Então, o povo fala, né, que a gente tem que surfar na crista da onda e não depois pegar a marolinha, né? Se tá todo mundo fazendo os stories no Facebook, no Instagram, por que que eu não faço? Se tá todo mundo fazendo vídeo no Facebook, por que que eu não faço? Eu vou deixar passar essa onda, aí o Facebook vai publicar mais, vai dar mais relevância para o conteúdo dos outros e não vai dar para o meu, sabe? Então, são coisas assim que a gente precisa ter noção da onde, né, de onde que vem os nossos resultados, né, e aonde que a gente tem que gastar aí a nossa energia. Outra situação também, assim, né, que mesmo as pessoas que não têm ainda uma estratégia online, porque acabam atendendo mais no presencial, ou tem um negócio físico, enfim, elas precisam manter a sua visualização, a sua autoridade, né, a sua presença também no mundo digital. Porque muitas vezes a venda, ela começa em casa, né? Eu sempre digo, né, que antes da pessoa comprar um travesseiro, ela primeiro vai acordar com o pescoço torto, ela vai sentir um desconforto, talvez um dia passa, outro dia não passa. Então, na verdade, quando ela pensa em comprar um travesseiro, essa venda já começou quando ela levantou da cama, não começou na frente da loja. E a gente também tem que saber qual é o trajeto disso tudo. Olha, se eu conseguir, Marcela, você consegue. Quase 1.200 visualizações eu tive. Não fique fria. E assim, a gente também tem que entender uma coisa que não é estratégia, não sou não. É saber o caminho, é saber o script, é o passo a passo, é estudar, é correr atrás. Tem muita gente que acha assim, que marketing digital é você ir lá, postar uma foto, né, fazer uma postagem e tá lá e todo mundo vai ser atraído, todo mundo vai olhar e vai chamar a atenção de todo mundo. E não é assim, né? A gente tem que entender qual é a jornada do cliente. A gente tem que entender qual é o momento que ele está na vida dele. E eu sempre falo para vocês, quando a gente sabe para quem a gente quer falar e a gente tem a nossa história, dá certo, né? Então, pensem sobre isso. A história de vocês já está no papel, né? É tudo isso que a gente precisa pensar. E é estratégia baratíssima, né? De mídia, né? Então, é muito bom. Quando a gente pensa no marketing, a gente tem que pensar assim, ó, que se eu for fazer uma venda de, sei lá, vamos pensar, se eu for fazer uma venda de roupa, eu tenho que pensar quem é que vai usar aquela roupa. Se eu for fazer uma venda de uma roupa branca, por exemplo, a estratégia de venda de uma roupa branca para uniforme da área da saúde é totalmente diferente da estratégia de venda de uma roupa para uma boutique, mesmo que ela seja branca, né? Então, a gente tem que começar a entender, né, que o marketing, relacionamento, ele está tudo ligado a interesse e comportamento. E também a gente tem que entender, assim, ó, que hoje eu tenho um determinado interesse, mas daqui a 2, 3 dias eu posso ter outro interesse. E eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês. Talvez vocês um dia tenham ouvido falar de coaching. Aí alguém falou, 2 pessoas falou, 3 pessoas falou, aí vocês acharam interessante e começaram a pesquisar, né? E a partir disso tudo mudaram o comportamento de vocês e começaram a estudar e ver como é que era, né? E com o nosso cliente é a mesma coisa. Hoje ele tem um desejo,
amanhã ele pode não ter mais, né? Então, se eu não sei como que eu faço para me comunicar com o meu cliente, que foi uma parte daquela aulinha lá que eu passei no domingo, se eu não sei como que eu faço para me comunicar com o meu cliente, ferrou. Eu não consigo fazer com que ele tenha interesse por mim, né? E outra visão estratégica também que a gente tem que ter é que toda semana a gente tem que criar uma rotina de fazer um checklist em todas as nossas mídias sociais. Olhar mensagem no Instagram, olhar mensagens de Facebook, comentários no Facebook. A gente tem que responder todos os comentários, não é só ir lá e curtir, a gente tem que responder, porque daí isso é interação. As mensagens no WhatsApp que você tem para responder ou não, né? Com esse WhatsApp Business aí, tem algumas alternativas diferentes, eu não sei se vocês já baixaram, né? Mas eu baixei, estou usando coisas assim que são bem legais para produtividade, é muito bom. Você tem que fazer o teu checklist de e-mail, se você deixou algum e-mail pendente. Quem tem site tem que ir lá ver se tem comentário, responder comentário, retornar alguma ligação. E isso tudo tem que estar dentro desse checklist para que a gente não esqueça nenhuma das mídias sociais. E com isso a gente também consegue ver o engajamento. Qual que é a rede social que eu tenho mais demanda de pergunta? Qual que é a rede social que eu tenho mais demanda de compartilhamento, de curtida, de comentário? Né? Isso tudo vocês têm que ter na ponta da língua, senão vocês não vão ser estratégicos, né? Eu até sugeri já uma vez para vocês fazerem até uma tabela de postagem, não sei se vocês lembram disso, para vocês começarem a se programar, para ter um dia na semana, para fazer postagem, analisar, né, a interação, né, tudo que deu ali naquela tua postagem, e se rendeu, rentabilizou, deu só autoridade, enfim. Né? Atualmente também existe uma tendência muito grande que eles chamam de tendência no friction, que é você combater as objeções antes que as objeções apareçam. Né? Então, por exemplo, se você tem um tipo de serviço, um tipo de produto, um tipo de atendimento, você tem que listar os benefícios desse teu produto, e quando você for fazer uma postagem, quando você for falar sobre ele, por exemplo, se for um produto que é muito caro, por exemplo, né, que tem a percepção de preço alto, né, então, quando você vai falar dele, você já tem que começar a listar os benefícios para que quando você for vender, né, para aquela pessoa, aquela objeção você já combateu, né? Então, essa tendência do no friction, ela é muito forte, né? De você, quando for fazer, né, a tua comunicação estratégica, você já começar a pensar nos benefícios do teu produto, do teu serviço, do teu trabalho, né, e já embutir, né, o trabalho, né, o como combater aí as objeções durante a tua explanação. Isso aqui eu já falei para vocês, né, em outras situações, mas eu acho muito importante repetir. E quem não fez esse exercício ainda, tem que fazer, né, porque não tem como você ser assertivo com o teu público-alvo se você não sabe quem é o teu público-alvo, né? Então, assim, ó, você tem que saber, né, que para atrair alguém, o ideal é que você tenha um nicho específico, né, que você tenha um público-alvo que seja específico, né, como, por exemplo, né, o emagrecimento, né, isso, quando você tem isso mais apurado, quando você tem isso nichado, você acaba virando autoridade dentro desse segmento. Então, um nicho seria, assim, um grupo de pessoas que acabam tendo o mesmo interesse e que elas têm comportamentos parecidos. Né? Se eu trabalho com emagrecimento, o que tem em comum o emagrecimento? Todas as pessoas querem emagrecer, perder peso, né? Então, elas têm comportamentos e interesses parecidos e também têm as dificuldades e necessidades parecidas. Então, quando você está falando
de uma necessidade, você está falando para todo o teu nicho. Quando você está falando de uma dificuldade, você acaba se comunicando com todo o teu nicho, porque acaba sendo dificuldade de cada um. Então, tu tem que saber para quem você fala e quais são as dores e o prazer daquele grupo de pessoas, né? Porque daí você tem a comunicação mais assertiva, né? Você sabe como chegar mais próximo a ele. Agora, se você tem um nicho e você quer chegar na veia do teu cliente, na jugular ali para fazer sangrar, você tem que ter um segmento dentro de um nicho. Porque daí facilita muito mais a comunicação, né? Como um exemplo do emagrecimento, né? Trabalhar o nicho de emagrecimento, mas para pessoas, para mulheres, por exemplo, que querem perder mais de 30 quilos. É um nicho. O teu foco de trabalho, a tua energia é totalmente diferente do que se você for trabalhar no segmento de emagrecimento para mulheres que precisam perder menos de 5 quilos. As dificuldades são diferentes, né? Então, quanto mais afunilado ali é o teu trabalho, mais autoridade você ganha, mais frases assertivas, mais dificuldades você consegue listar, mais necessidades você consegue listar, e com isso você acaba chegando direto ali ao ponto, né? Para identificar nicho, a gente já viu, né? A faixa etária, se é homem, se é mulher, aonde que ela mora, os hábitos, casada, solteira, renda familiar, padrão social, né, comportamento de lugares que ela visita, por exemplo, né? Então, quando você começa a entender quem é o teu público, às vezes tu enxerga ele tão bem na tua frente que tu acaba até dando um nome, né? Como se você estivesse falando direto lá para Mariazinha. Eu vou fazer essa postagem aqui no Facebook e é a Mariazinha que vai ler, porque existe milhões de Mariazinha, mas como eu sei como é que a Mariazinha funciona, eu vou escrever para Mariazinha, eu penso nela, porque eu entendo ela, né? Eu sinto o que ela sente, então eu consigo falar com ela, né? E aquela velha frase, né? Quando você fala para todo mundo, você não fala para ninguém. Quando você quer abraçar o mundo inteiro, quer trabalhar com todos os tipos, todas as especialidades, você não é visto como autoridade, né? Agora, quando você vai numa parte de mercado, né, que você consegue ser visto como especialista, né, então a tua autoridade acaba aumentando bastante. Então, ó, vamos lá. Para atrair alguém, para atrair o teu público-alvo, primeiro foco é o nicho. Segundo foco, conteúdo. Se eu sei que a Mariazinha tem X dificuldades, gosta de buscar prazer em tal situação, ela tem tal necessidade, eu vou escrever coisas que ela gosta de ler. Né? Então, o pessoal fala, né, do marketing aí, que conteúdo é rei. Conteúdo é rei e frequência é rainha. Né? Então, quanto mais postagens e conteúdo de valor, mais você vai estar no topo da hierarquia. Né? Então, quanto mais específico é um nicho ou um segmento, você consegue atrair com muito mais facilidade, né, a quem você quer atingir, quem você quer estar do teu lado, e a partir daí começa um relacionamento, né? Porque você sabe com quem você está falando. Então, ó, para atrair um cliente, vocês têm que ter definido o nicho de vocês e o conteúdo. E o terceiro passo é o tráfego. Se eu sei para quem eu estou vendendo, eu sei o que ele quer ler, ouvir, ver, eu tenho que fazer com que ele engaje, com que ele visite o meu site, com que ele leia o meu post, com que ele se sinta atraído pelo meu evento físico, para que ele tome as ações que eu chamo para ele tomar, né? Porque o teu tráfego vai ser é como se fosse uma estrada, né? Passando carro. Né? Você tem lá a mídia social, que é a estrada, mas se não passa carro nenhum, ninguém vai enxergar aquela estrada.
né? Então, você tem que focar no tráfego. Para o tráfego, existem 2 tipos, né? Orgânico ou pago. Orgânico é aquele que você consegue o engajamento sem investir em mídia paga, né? Sem investir em publicação. Só que para isso tem que ter muita estratégia, tem que ter uma comunicação muito certeira, né? Tem que saber nicho, ter conteúdo. E daí o tráfego pago é aquele que vem através de anúncio. Então, o melhor, todo tráfego bom, que pode depois dar resultado para a gente, é o orgânico. Porque o orgânico são pessoas que já são do teu relacionamento ou são amigos dos teus amigos, por exemplo. Né? Então, de certa forma, eles já te veem. Né? E o tráfego que é pago são publicações que ficam lá rodando, que vocês devem ver um monte. Né? E aquele ali não traz, talvez, aquela pessoa tão selecionada, né, para o problema lá que a gente pode resolver. Então, repetindo de novo, que isso é muito importante. Para a gente atrair pessoas e clientes, primeiro lugar, nicho. Segundo lugar, conteúdo. Terceiro lugar, tráfego. Quarto lugar, visibilidade. Se você não investe na tua imagem, você não é lembrado. Se você não investe na divulgação do teu produto, você não é lembrado. Se você não vira referência, você não é lembrado. Né? E como que daí eu vou sobreviver? Eu tenho que gerar visibilidade. Ou você começa a ter maior consistência dentro das mídias sociais para estar aparecendo o tempo todo, né? Ou você vai levar muito tempo para construir aí a tua credibilidade digital. Né? Então, a visibilidade, ela é fundamental. Né? E depois, lá na frente, eu ainda vou falar, assim, estratégias de visibilidade, porque você tem que fazer com que as pessoas que estão ali te vendo, elas entrem em ação para divulgar o teu trabalho também. Tem que ter essa interação. Então, para atrair clientes, nicho, segmento, conteúdo, tráfego, visibilidade e o último, quem chuta? Qual é o quinto item importante para a gente atrair clientes? Que vocês já sabem. O que faltou eu falar aí que é muito importante para a gente atrair cliente? Quem arrisca? Enquanto eu tomo água. Nenhum palpite? Marketing, um bom marketing, um excelente marketing, uma trajada assim, que nem, além de mídia social, o marketing, eu acho que também é fundamental, né? WhatsApp, panfletagem. Marketing é esse aqui tudo que a gente tá falando, mas eu tô falando assim, ó, para você chegar lá próximo da pessoa. A gente falou que a gente tem um nicho, a gente tem conteúdo, tem tráfego, tem visibilidade. A pessoa tá vendo. Mas se eu não tiver um negócio muito importante, as pessoas não vão querer me contratar. Eu preciso ter o quê? O relacionamento, que é o quinto passo. Não adianta eu saber para quem falar, não adianta eu ter conteúdo bom, não adianta eu comprar tráfego orgânico, não adianta eu estar aí estourando, aparecendo todo dia se eu não me relaciono com o meu cliente. Se eu sou só imagem. Mas para ter esse relacionamento com o cliente, eu tenho que ir atrás do cliente ou ele vai vir até mim? Ou eu vou buscar, tipo, indo no mercado, ou falar, eu trabalho com emagrecimento, eu trabalho com diabetes. Você que vai se propagar através dele ou esse relacionamento ele vem até mim? Aí depende da tua estratégia. Na semana passada, eu fiz aquela live lá que eu falei para vocês, que eu falei como que eu defini qual era o meu nicho, né, para mostrar para alguns farmacêuticos que eles precisavam definir qual era o posicionamento deles, para trabalhar posicionamento. Eu fiz, ainda coloquei lá, para farmacêuticos, né, bem grande, para farmacêuticos.
a minha comunicação foi o tempo todo falando para farmacêuticos. Eu construí toda a história, todo o passo a passo, quando eu escrevi aquilo ali, para farmacêuticos. Só que, o que aconteceu? Eu tive vários farmacêuticos que vieram falar comigo, que vieram, mais de 20 vieram me perguntar coisa ali, né? Mais de 20 que eu contei ontem. Mas eu também arrumei cliente de atendimento particular, que hoje eu fiquei o dia inteiro, a tarde inteira praticamente atendendo. Por quê? Porque quando tu cria relacionamento, né, as pessoas entendem que você resolve o problema delas. Então, ao mesmo tempo que eu falei lá da minha história, como que eu escolhi no que trabalhar, algumas pessoas se identificaram comigo, acharam que eu poderia ajudar no emagrecimento delas ou no posicionamento como farmacêutico. Mas por quê? Porque, querendo ou não, assim, ó, eu construo um relacionamento. E relacionamento não é só você tá lá postando um monte de coisa o tempo inteiro, e frase motivacional e não sei o que lá. Existe toda estratégia por trás disso. Construir relacionamento, por exemplo, é quando as pessoas fazem aniversário, você tá lá dando parabéns. Quando as pessoas publicam um negócio que é legal, você vai lá e fala, ah, legal, né? Comenta, né? Você tá lá sempre participando. Então, como eu me relaciono, né, com algumas pessoas, essas pessoas começaram, amigos de amigos começaram a me seguir, que não tem nada a ver com o farmacêutico que eu faço os treinamentos. Elas entenderam que eu podia ajudar, apesar de que a minha comunicação foi para farmacêuticos. Então, eu tive mais de 20 farmacêuticos falando comigo sobre aquele tema lá, mas eu tive quase umas 10 pessoas aí perguntando como que eu poderia trabalhar o emagrecimento. Tá fora de foco? A comunicação foi errada? Eu acredito que não, né? Mas eu estava falando de um modo geral que as pessoas entenderam que eu podia ajudar, né? Elas entenderam relacionamento, o que que é? É você ter, né? É se relacionar mesmo com os teus seguidores, fazer com que os teus seguidores entendam qual que é o teu negócio, o teu serviço, o que que você faz, e eles começam a se interessar por você. Qual é a mulher, né? Se a Márcia chegar e falar assim, nossa, eu consegui fazer isso, aquilo, eu emagreci, eu fiz não sei o que lá, e eu tô acima do peso. Qual é a mulher que não vai ficar olhando para aquilo ali com alguém falando que já deu certo? Que a gente compra o sonho dos outros, entendeu? Então, o relacionamento é isso, é você estar lá falando do que você pode fazer, mas ao mesmo tempo você é presente na vida dos teus seguidores, né? E com isso começa a gerar conteúdo de valor e eles vêm atrás de você, né? Aí depende da tua estratégia, Facebook, WhatsApp, enfim, relacionamento. É ao vivo, é relacionamento, é lá apertar na mão, é dar bom dia, tu ir lá no supermercado e dar bom dia para todo mundo que tu vê na tua frente, que já te viu lá na farmácia, é relacionamento. Você está se comunicando com os teus clientes, com os teus seguidores. E relacionamento, para mim, é a base para atrair alguém. Né? Se eu não me relacionar com vocês, vocês não vão ter proximidade comigo. Né? Se vocês não se relacionam comigo, eu não vou saber aonde que eu posso ajudar vocês. Se vocês não perguntam, vocês não falam nada, porque não existe relacionamento. E tá tudo bem, né? Eu não posso fazer com que alguém goste de mim, como eu também não vou gostar de uma pessoa, né? Agora, a partir do momento que existe o relacionamento, aí é a conexão. Entendeu? Então, assim, ó, sempre quando vocês forem pensar em divulgação do trabalho de vocês, não só da empresa, não só do serviço, mas também da marca pessoal de vocês, pensem assim, ó, como que vocês podem fazer para atrair pessoas? Como que vocês podem fazer para atrair pessoas? Para que essas pessoas entendam que você é a melhor pessoa para resolver o problema delas. E aí volta lá nas primeiras aulas que nós tivemos. O teu cliente tem que te ver como uma autoridade,
né, e que resolve o problema dela. Entendido? Essa é a parte mais importante, esses 5 passos, para você atrair clientes, né, atrair alguém. Ter o nicho, né, e o segmento, né, que é a mesma subdivisão. Ter conteúdo, tráfego, visibilidade e relacionamento. Se cada postagem que você fizer, você pensar nisso tudo, né, e você escrever pensando nesses 5 pilares, pode ter certeza que vocês irão ter resultado. Né, existem várias estratégias, né, que a gente usa para fazer aquele storytelling que a gente fala, né? A jornada do herói, enfim. Mas isso aqui é a base para todo mundo que está começando. Alguma pergunta até agora? É um exercício que vocês conseguem fazer? Vocês já fizeram? Vocês já se fizeram essa pergunta? Para quem falar? Como falar? Ou ninguém fez ainda? Lembra que esse era um exercício também que a gente passou lá naquela parte lá de posicionamento? Alguém se lembra disso? Naquela parte lá de prospecção? Que eu passei lá no comecinho do treinamento para vocês, a parte de prospecção. Por quê? É a base de todo o marketing, de todo o relacionamento, para vocês construírem autoridade. Tá, então, eu comecei, né? É um funil. Mas essa história, assim, ó, eu aprendi na semana passada, nessa mentoria aí que eu fiz, a desmistificar esse negócio de funil. O cara ensinou a gente para pensar não como um funil, mas sim qual o momento que aquela pessoa está vivendo dentro da jornada dela. Né? Daí tem a história, se vocês pegarem aí, jogar na internet, né? Jornada do herói. A jornada do herói, o que que é? É vocês construírem a história de vocês, né? Entendendo como que foram os altos e baixos da vida. Quando vocês chegaram lá no fundo do poço, o que que vocês fizeram para subir, se recuperar e levantar? Que foi o que eu falei naquela lá da semana passada. Naquela primeira lá, a segunda que eu fiz, sei lá. Que foi o que eu falei, seguindo todo o protocolo da história, da jornada do herói, voltada, né, para a construção da história que eu queria contar. Né? Então, existem várias teorias agora falando que desmistificando esse negócio do funil. Então, o funil, o que que é? É você pensar no momento do teu cliente. O teu cliente sabe que precisa de você? Se ele sabe que ele precisa de você, é porque ele já está caindo, está rumo ao fundo do poço. Se ele está indo rumo ao fundo do poço, então ele pode te contratar com muito mais facilidade. Agora, se ele está na linha, né? Se ele está naquela linha lá, que ele ainda não sabe que ele precisa de você, aí tu tem que educar ele para que ele não caia no fundo do poço. Para que ele perceba que ele corre risco se você não estiver ao lado dele. Conseguiram entender assim mais ou menos? É a educação, né? É vocês falarem que vocês resolvem um problema antes do problema acontecer, ou vocês mostrarem que quando aquele cara já está lá no fundo do poço, quando aquela mulher já está lá no fundo do poço, vocês são as melhores pessoas para estar lá do lado delas. Como atrair melhor? Se você seguir esses 5 passos, você já consegue fazer uma atração fantástica, porque quando você sabe para quem você fala e as palavras que a pessoa quer ouvir, né, aquilo que eu falei no domingo, quando a gente entende para quem a gente quer falar, né, e as palavras que aquela pessoa quer ouvir, a gente consegue atrair com muito mais facilidade. Agora, quando a gente não sabe para quem a gente está falando, quando a gente não vê a Mariazinha na nossa frente, aí fica mais difícil para a gente colocar em prática. Né? Então, sim, ó, se eu tivesse que falar só uma coisa para vocês hoje, era para vocês prestarem atenção
no primeiro passo, nicho e segmento. E daí traçar todo o perfil do teu cliente para daí aprender a falar com ele. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o negócio que eu fiz para o domingo. Eu não sei não se eu não deletei. Não. Só para vocês entenderem a... Deixa eu ver se eu acho aqui, daí eu já mostro para vocês. O que a Geisa, o que tu perguntou mesmo? Deixa eu ver qual que é a pergunta aqui da Geisa. Como que é difícil para colocar na prática? Como atrair melhor? Então, ó, eu coloquei aqui, ó, é a receita do bolo. A receita do bolo, o que que é? Para atrair mais cliente. É você ter também a tua identidade, saber como fazer a tua comunicação, entender também sobre todo o teu produto, saber fazer a oferta, né? E coletar experiência. Coletou experiência, você aumenta a tua identidade, a tua autoridade, você se comunica melhor, você começa a entender melhor o teu produto e o que ele resolve, você melhora a tua oferta e continua tendo experiência. Né? Então, quer construir uma atração eficaz e eficiente para o teu cliente, entenda esse passo aqui. Tá? E outra, falando, né, aprofundando um pouco mais aí na comunicação, é você começar a entender, né, que o objetivo principal, o que que é? Vamos pegar aqui o nosso caso. O objetivo principal da pessoa é emagrecer, mas a gente sabe que por trás do emagrecimento existem várias camadas e vários desejos que muitas vezes as pessoas não te falam, né? Então, a gente tem que começar a listar todos os ganhos, tudo aquilo que ela ficaria muito feliz se ela conseguisse obter emagrecendo. E daí você começa a listar os desejos. A partir dos desejos dela, você começa a fazer também aí a lista dos sonhos. Você entendendo objetivo principal, desejo, sonho do teu nicho e do teu segmento, você se comunica com facilidade. E daí você vai ser atrativo, né? Isso aqui também está voltado naquela história de ser um imã para atrair clientes, né? Mas daí, sim, isso aí já é outra história. E o que que era o outro aqui? Acho que é assim. Acho que é isso que daria para fazer aqui agora. Então, ó, quer, né, se comunicar melhor, além daqueles 5 pilares, comece a pensar na tua identidade, comunicação, produto, oferta e experiência. Você sabe fazer aqueles 5 passos, né? Nicho, tráfego, enfim, sabe fazer aqueles 5 passos, junta com isso aqui. Não tem como dar errado. Não existe como dar errado se você fizer isso. Certo? Tá respondido, Geisa? Lucas, Marcela, que comentaram ali. É que assim, ó, na verdade, é muito complexo, né? Não é uma coisa fácil de fazer. Não é uma coisa trabalhosa. Só que isso aqui tu vai fazer uma vez só na tua vida. Porque, como eu comentei, né, ali, os desejos mudam. Lógico que mudam, né? Mas quando você tem noção do que é o maior objetivo, o maior desejo, o maior sonho do teu cliente, você consegue se comunicar de uma forma mais facilitada com ele. Né? Então, vai dar trabalho para você construir a tua persona? Com certeza. Mas com certeza também é uma coisa que eu venho falando para vocês desde no mínimo setembro. Para vocês fazerem. E quantos fizeram? Entendeu?
Por que que é importante? Por que que vocês têm que fazer as tarefas e não só assistir aula? Existe uma construção, né, de pensamento por trás de tudo. Eu não invento a roda, ainda não. Agora, vamos lá. Já sei fazer, né? Eu já entendo qual é o meu nicho, meu segmento. Eu sei o meu conteúdo, eu tenho um conteúdo de valor, eu entrego conteúdo, eu entrego dicas, solução, enfim. Eu tenho tráfego, porque as pessoas gostam do meu conteúdo, então elas se relacionam comigo. Eu estou aparecendo o tempo todo, né? Tenho visibilidade, né? Invisto na minha imagem como profissional, como prestador de serviço, né? E tenho relacionamento. As pessoas gostam de me ouvir e gostam quando eu respondo. As pessoas gostam quando eu tomo a iniciativa de conversar com elas. Eu tenho relacionamento. Aí vem a pergunta da Geisa. Como que a gente faz para ter, né, trocando em miúdos, como que a gente faz para ter mais curtida? Né, é o que todo mundo quer saber. Sim, ó, existem várias, sabe? Várias e várias estratégias, né? Eu poderia listar aí, sei lá, umas 30. Mas o que que dá mais certo? Para você ter mais visibilidade, mais tráfego, mais curtida, né? Mais likezinho. Em primeiro lugar, é o conteúdo. Se o teu conteúdo é de valor, as pessoas vão te ouvir, né? Vão comentar aquilo que você publica, né? E elas vão compartilhar também. Então, o conteúdo, lembra que o conteúdo é rei, né? E a frequência é a rainha. Se você tem conteúdo bom e está sempre aparecendo, você está lá no reino dos céus. Outra coisa, assim, ó, que hoje em dia está muito na moda, para ter mais curtida, é todo o sistema de automatização, que existe já como comprar curtida, principalmente no Instagram, né? Que tem como fazer toda aí essa sistemática de compra de curtida. Mas por que que eu não concordo, eu vou falar lá na frente. Mexer na dor, a dor é o que mais funciona, é ir na veia, né? Outra forma de fazer com que a gente tenha mais curtidas, que é uma estratégia que o Instagram usa bastante, que é o seguir para ser seguidos. Né? Me siga que eu te sigo. Não tem muito dessa no Instagram? Me segue que eu te sigo. Né? Então, isso acaba gerando também a tal da história das mais curtidas. Mas também, na minha opinião, não leva a nada. Outra estratégia que agora está vindo com bastante força, eu não sei se vocês têm o hábito de pesquisar ali as hashtags. E se vocês sabem, por exemplo, quais são as hashtags ali, né? Que os clientes de vocês mais escrevem. Com certeza, emagrecimento, perda de peso, se vocês forem jogar lá na internet, né? Jogar no Facebook, jogar no Instagram, tem um monte de gente seguindo essa hashtag. Deixa eu botar aqui no meu Instagram para mostrar para vocês. Meu celular tá tão lento. Ó, quando tu faz pesquisa, não sei se vai dar para ver, faz pesquisa no Instagram, né? Aí tu coloca lá o nome e pesquisa aqui bota para pesquisar pela hashtag. Primeira que aparece é emagrecimento. Aí agora, ó, tem como você seguir, eu deixei de seguir para mostrar para vocês, tem como você começar a seguir a hashtag. Se você começa a seguir essa hashtag, toda essa gente aqui, ó, que publica com essa hashtag, tem interesse na mesma coisa que você tem. Aí, vale ver o quê? Alguém que publica conteúdo, né, que você possa estar atualizado para seguir, né, não copiar, né, mas para você se informar sobre ele, ou até os teus potenciais clientes, né? Então, seguir as hashtags, tanto no Instagram quanto no Facebook, das coisas que te interessam, das palavras que se conectam entre as pessoas, né, que você, entre você e o seu cliente, funciona. Né? E também lugares que interessam, também é uma coisa que é bem interessante.
Aí, aquela dica que ninguém dá, né? Tem gente que faz o quê? Bota lá a hashtag emagrecimento. Mas eu já tô cansada de seguir um monte de gente. Eu sigo 5.000 pessoas e eu tenho 1.000 me seguindo. Sabe o que algumas pessoas fazem, que já deve ter acontecido com vocês? Elas vão lá, curtem botam um coraçãozinho na tua publicação, escrevem um negocinho para fazer com que você siga ela. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo isso acontece, né? Isso é uma estratégia de engajamento. É como se eu não conheço a Márcia foi lá, publicou um negócio que é legal, que eu gosto, mas eu não quero me encher eu não quero estar seguindo um monte de gente, mas eu começo a me relacionar com a Márcia, daí a Márcia, por reciprocidade, vai lá e me segue, né? Então é uma estratégia do mundo obscuro que ninguém conta, mas acontece. E tem outra coisa, né? No Instagram, por exemplo, você só pode seguir aí até 7.000 pessoas, né? E hoje em dia todo mundo quer os 10K, né? Acima de 10.000, é o sonho de consumo de todo mundo, né? Depois de 7.000 pessoas, eu não consegui, assim, uma fonte segura desse dado, tá? Mas o que eu ouvi falar é que depois que você chega a 7.000 pessoas que você está seguindo, é como se ele zerasse tudo e não segue mais ninguém. Eu não sei se isso é verdade ou não, né? Então, assim, quando você vai contratar, por exemplo, um sistema de automatização, que é aquele que faz a mensagem automática, você já deve ter entrado em alguma página que você foi lá, está seguindo e vem uma mensagem automática no chat ou no direct, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram tem isso, né? Então, é sistematização, na verdade, né? De seguidores ali, né? Então, isso, na verdade, né? Você teria que, como é que chama? Eles chamam de lista branca, se eu não me engano. Daí você tem que ir lá e colocar na lista branca quem você não quer deixar de seguir, caso aconteça uma coisa dessas aí. Mas isso aí não é uma informação que é segura. Eu tô passando para vocês para que vocês entendam o porquê que não adianta vocês seguir um monte de gente que depois pode dar pau, né? Não adianta. Outra moda que tem agora, dos sistemas, né, de sistematização de conteúdo, na verdade. É mais na moda no Instagram isso. Você é do ramo do nicho de emagrecimento, né? Farmacêutico especialista em emagrecimento. Aí, o sistema vai lá e vê quais são os teus concorrentes que tem na mesma hashtag que você, enfim, você direciona uma pesquisa. Aí, ele começa a curtir e mandar uma mensagem automática para todas as pessoas que seguem o teu concorrente, com o teu nome. Aí também é uma estratégia para fazer com que o teu concorrente, com que o cliente do teu concorrente te enxergue. Então, é uma estratégia para você conseguir seguidores, mas também, daqui a pouco a gente comenta sobre quantidade de seguidores. E o que mais? Vocês aí, ó, que tem bastante atendimento presencial, quando vocês começam a atender alguém, eu não sei se vocês têm esse hábito. Se vocês não têm, vocês deveriam ter. De olhar na internet, olhar no Facebook, ver o que as pessoas, ver quem vocês seguem, lugares que os clientes vão, né? Quando vocês começam a atender um paciente, começa a dar uma investigada na vida dele. Não para investigar no sentido de julgar, mas para investigar no sentido de saber hábitos, comportamentos, se ele vai ter adesão ao tratamento, né? Eu também faço, Marcela. Já olhei de vocês aí todos, na verdade. Para que você veja hábitos e comportamentos de quem você vai ter como cliente. E vendo hábito e comportamento, daqui a pouco você começa a ver que existe um certo padrão, né? E se, por exemplo, todo mundo vai na padaria do Zezinho, né, que é meu cliente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a ir na padaria do Zezinho, né? Então, ver onde que eles fazem o check-in, né? Começar a ver aí
os lugares que eles seguem, lugares que frequentam, né? Então, isso tudo é uma informação que a mídia social dá pra gente. Agora, se a gente tem dinheiro para investir, aí a gente contrata o Big Data, que daí engloba isso tudo e ele dá todas essas informações. Mas como ainda não é o nosso caso, para a gente comprar as informações, são estratégias que você pode aí usar as mídias sociais para você ganhar dinheiro. Listar concorrente, olha, eu fiz a anotação aqui de acho que umas 10, quase 10 páginas de coisa aí. Deixa eu ver o que eu já falei, que daí tem coisa que eu vou juntando. Também, assim, ó, é uma tendência que está vindo agora bastante forte com aqueles boots do Facebook também, né, com a possibilidade ali de sistematização do Instagram, é quando uma pessoa começa a te seguir ou ela pede amizade, né, você mandar uma mensagem de boas-vindas para ela. Né? Então, assim, hoje é uma coisa que é bem vista para você manter relacionamento. Né? Então, é uma estratégia que se alguém não faz, faça. Isso é uma tendência muito forte no LinkedIn. Né? Para quem depois quiser atualizar perfil, enfim. Mas o LinkedIn usa muito disso. Né? Ou quando manda o convite lá de conexão, manda um pedido personalizado, né? Às vezes até dizendo que tem relacionamento em comum, tem amigos em comum, enfim. Então, é bem visto assim no mundo agora, né, de relacionamento, você mandar uma mensagem de boas-vindas para causar impacto para os teus novos contatos. Algumas coisas agora bem do Instagram. O Instagram, não adianta a gente, né, como profissional, como alguém que venda serviço, como alguém que venda produto, treinamento, enfim, ter um perfil que não seja comercial. Né? Então, o ideal é que você tenha, que se você ainda não tem, troque o teu perfil do Instagram para comercial. Trocando ele para comercial, ele vai se vincular obrigatoriamente na tua fanpage. Na tua fanpage, se você tem mais do que uma, tá? Mas ele vai se vincular na tua de mais notoriedade. Né? Então, o Instagram com perfil comercial, ele se vincula na tua fanpage, não é no teu Face particular, que Instagram e Facebook é tudo a mesma coisa, né? Tudo mesmo dono. Quando você tem um perfil comercial, não existe mais aquela história de perfil privado. Perfil privado é só para perfil pessoal, né? Perfil comercial não é perfil privado. O Instagram também, quando ele é comercial, ele consegue informar para a gente algumas informações, assim como o hábito de visita, a quantidade de homens e de mulheres que te seguem, quantos curtiram, quantos comentaram, se era homem, mulher, idade, lugar, né? Então, ele te dá informações que também te ajudam a tomar decisão. Porque não adianta você fazer uma publicação às 9 horas da manhã, se a maioria das pessoas que interagem na tua página tem o hábito de olhar ela às 7 da manhã e às 3 da tarde. Né? Então, isso é uma informação que você precisa saber. Né? E o teu cliente vai ser diferente do meu cliente, que vai ser diferente do cliente de todo mundo. Né? Então, são hábitos da tua rede de relacionamento que você precisa saber. Né? E lembrando que, atualmente, Facebook e Instagram, eles entregam em torno de 10% de conteúdo para os nossos contatos. Então, se você tem 1000 pessoas no teu Face, no teu Instagram, o tráfego normal é de 100 pessoas verem, 10%. Né? Se você não tiver engajamento, aí é 10% só que vai ver. Né? Então, tem que ficar atento a isso aí. No perfil comercial tem lugar para colocar lá na parte da bio, né? Dá para colocar link do site, ou link de produto para venda, ou link do WhatsApp, se você quer que ele entre em contato contigo pelo WhatsApp. Né? Então, tem ali a única parte, na verdade, do Instagram que dá para você colocar
um call to action, né, que a gente fala, né, aquele CTA, que é uma chamada para ação, que é, ele clica ali, ele consegue entrar em algum outro canal de comunicação que nós temos. Para quem não tem site, coloca Facebook, né, porque se ele já te segue no Instagram e ele gosta do teu conteúdo, é tendência que ele vai querer te seguir também no Facebook, né, então pode ser uma estratégia para quem não tem site ou não tem link de venda de produto, né, enfim. Às vezes, quando eu tenho algum treinamento novo, alguma coisa, eu vou lá e coloco o link do treinamento na minha bio. Aí, acabou a divulgação daquele treinamento, eu vou lá e coloco o link do meu site. Ou eu coloco o link que vai direto para o meu celular, né? Então, depende do que você vai trabalhar, você usa estratégias diferentes, né? E sempre lembrando assim, ó, que tem que ficar de olho no perfil do teu cliente, né? Saber o horário, enfim, tudo que ele pensa lá na hora de postar. Eu quero falar também um pouquinho, antes de entrar na parte lá do Facebook, um pouco sobre os níveis de relacionamento. Deixa eu aumentar aqui. Os níveis de relacionamento em rede social. A gente tem, né, falando em relacionamento, a gente tem seguidores, prospects, né, os prospects, e tem cliente. São esses 3 tipos de perfil de relacionamento que a gente tem na internet. Seguidor, quem que é? É aquele que te segue dentro da rede social. Ele tá lá fazendo volume dentro do teu Facebook, do teu Instagram, do teu LinkedIn, tá lá, é teu seguidor. Agora, quando a pessoa te dá a permissão de ter o e-mail dela, de ter o WhatsApp dela, enfim, ela já é um prospect, porque ela já criou afinidade contigo, ela já gosta do teu conteúdo, ela já gosta do teu material, né? E prospects, o próximo passo é virar cliente, né? Então, só existe 3 tipos de relacionamento na internet: seguidor, prospect e cliente. Aí, quando você vai postar, você tem que saber se você quer o quê? Ganhar mais seguidores? Prospects, né? Você vai fazer o quê para pedir o telefone delas? Eu fiz na semana passada aquela live no Facebook, eu pedi e-mail, né? Não sei não, eu mandei mais de 40 e-mails. Então, eu consegui 40 pessoas que se interessaram pelo meu conteúdo, né? E que me deram permissão para eu continuar mandando e-mail para eles. Então, eles são prospects. E se eu tiver um produto que interessa para eles, eles podem virar meus clientes. Entenderam essa diferença? A diferença, na verdade, entre um e outro para subir o nível, né? Que a gente fala que seguidor é um nível, prospect é um intermediário e cliente é quem já está no topo. Ou já comprou de você, ou compra por recorrência, né? Enfim, é teu cliente. Para você conseguir fazer com que ele suba o nível, você tem que chamar ele para ação. Chamar para ação significa o quê? Quando você for fazer uma postagem, você tem que pedir para o teu público interagir contigo. Você pede para curtir, você pede para comentar, você pede para compartilhar, você pede para indicar, você pede para assinar tua lista, sei lá, né? Pede para assistir até o final para chamar a atenção, pede para convidar outras pessoas para vir, né, assistir também. Então, isso tudo é um CTA, que a gente chama, né? É uma chamada para ação. E isso é que vai começar a diferenciar quem é teu seguidor e quem é o teu prospect. Porque se a pessoa está sempre curtindo, comentando, compartilhando, fazendo tudo o que você pede para ela fazer, o próximo passo é o quê? Comprar. Né? Você vai estar falando tanto, curte, compartilha. Vai chegar uma hora que você vai falar, compra aí, a pessoa compra, porque ela já está acostumada a entrar em ação. Lógico, né, que não é tão simples assim, né, dela chegar lá e abrir a carteira e comprar, mas é um processo de construção inconsciente. E tudo que a gente está fazendo aqui é para que a gente construa relacionamento e de forma inconsciente essa pessoa grude na gente. Quer ver, sim, usar aquela frase, vem comigo, gruda em mim que você tá bem, né? Se eu gosto de
Eu gosto do trabalho do Lucas, e o Lucas fala, ai, gruda em mim, eu não vou grudar? Eu vou grudar, sabe? Então, são coisas assim que você pode ir falando, né, para os teus seguidores, para fazer com que eles passem do nível de seguidor para nível de prospect, que eles vão querer estar contigo, entendeu? Então, sim, essa chamada é o que vai fazer depois a diferença naquela pessoa que vai comprar contigo ou não. Não dá, assim, ó, pra gente querer já vender logo de cara, sabe? Tudo é uma construção de relacionamento, né? E se vocês olharem os vídeos que eu tô fazendo, existe uma história, uma base e existe uma construção de relacionamento, né? E tudo tem um porquê ser feito, né? Não estou fazendo de forma aleatória, tudo tem um porquê ser feito, porque existe uma metodologia. Se alguém fez e deu certo, por que não vai dar certo se eu fizer toda a metodologia igual? Né? Então, existe um passo a passo, né? E neurociência está aí, que estuda comportamento, que estuda venda. Se eu tenho um produto para vender, eu tenho que entender como que eu vou fazer para vender para aquele público. Eu tenho que estudar. E lembra sempre, conteúdo é rei, frequência é rainha. Tem que estar ali sempre próximo. O que mais agora? Busca por hashtag, já falei. Instagram, vocês têm alguma pergunta para fazer do Instagram? Que eu vou entrar agora no WhatsApp. Depois eu vou até falar algumas coisas do Facebook, do Instagram de novo, mas eu quero entender. Vocês têm alguma pergunta para fazer, alguma dúvida que eu possa ajudar? Se eu não conseguir, eu vou atrás? Posso tocar? Tá. O WhatsApp, hoje em dia, é a maior ferramenta de comunicação que a gente tem. Né? Ele tem muito mais download do WhatsApp do que qualquer outra mídia social, né? E, na verdade, ele foi desenvolvido não para fazer mídia social, só que depois, né, com as habilidades, com a facilidade de comunicação, com envio de dados, enfim, ele se tornou praticamente um hábito na vida das pessoas. Né? E muita gente hoje em dia, garanto como já não vive mais sem dar uma olhadinha no WhatsApp o dia inteiro. Né? Imagina, é uma tortura quase ficar longe do WhatsApp. Só que, como ele não foi feito para negócios, né? E agora existe a versão de negócios, existem alguns pontos assim que a gente precisa tem que prestar atenção, sabe? Você tem que ter um feeling para começar a trabalhar com isso. Quem tem empresa, por exemplo, assim, como a Letícia, Márcio, Lucas, Rafael, né, enfim, deve usar, né, já o WhatsApp como fonte de contato com o cliente. Né? E para manter um relacionamento também existe o estudo da neurociência por trás da utilização do WhatsApp. Né? E existem algumas coisas que fazem com que você comunique uma boa imagem ou você comunica, né, um descaso, um desleixo, né, enfim. Né, então, tá tudo relacionado. Eu vou passar para vocês uma lista de coisas assim, ó, que foi, isso aí eu peguei na semana passada, de coisas que você deve e aquilo que você não deve fazer quando você utiliza o WhatsApp nos seus negócios. Nunca, né, visualizar uma conversa e não dar resposta. Né? Quando a gente abre a caixinha ali de diálogo, já dá os 2 risquinhos azul. Né? E a pessoa vai ver que você viu. Né? Então, se você não pode responder naquele momento, daí diz assim, olha, respondo mais tarde. Estou verificando, vou verificar, né? Não tenho a resposta agora, mas retorno mais tarde. Sabe? Assim, não visualize uma conversa que você não dê uma resposta para aquele cliente. Porque é horrível, né? Isso já deve ter acontecido com vocês, de vocês mandar mensagem para alguém, você vê que a pessoa visualizou e ela não te respondeu. Isso dá, assim, ó, uma conexão incrível quando você responde, mesmo não tendo uma resposta exata na hora, mas também dá uma repulsa muito grande quando a pessoa percebe que você viu e que você ignorou, apesar de nem sempre ser esse o significado. Né? Então, a gente tem que cuidar muito com isso.
Sempre que você tiver o contato de uma pessoa nova, de um cliente novo, faça um cadastro dele, né? Salva ali o nome, salva o contato, salva ali os dados principais, né? Existem campos ali que você consegue preencher no Google com algumas informações. Se for aí o teu primeiro contato, seja ágil e gentil, né? E isso vem em contrapartida, né, de você visualizar a conversa e dar resposta, né, de forma ágil e forma gentil. Sempre que você precisar de fechar um negócio, por exemplo, peça uma confirmação de que a pessoa entendeu e como que ela entendeu, para ver qual que é o entendimento. Porque acontece muito de algumas pessoas não colocarem ponto de interrogação, ponto de exclamação, aí você não sabe se ela está fazendo uma pergunta ou se ela está fazendo uma afirmação, né? Então, na dúvida, peça sempre, né, a confirmação para ter segurança no momento do fechamento do negócio, né? Também, assim, ó, monitorar os hábitos que o teu cliente tem em responder tua mensagem. Se ele responde tudo por áudio, provavelmente ele não gosta de escrever, ou não consegue escrever, ou não tem habilidade, enfim. Mas se ele está respondendo sempre em áudio e você escrevendo, não dá rapport, né? Então, verifique assim, se é voz, responde com voz. Aí você pode verificar o tom de voz, né? Analisar o teu tom de voz e continuar sempre sendo gentil e educado. Outra coisa que é fundamental para quem tem negócios, para quem usa o WhatsApp, empresa, enfim, é ter script personalizado, script de atendimento. Alguém faz isso de vocês? Alguém tem script personalizado? Como que é esse script personalizado aí, Vanderleia? Eu uso muito o meu WhatsApp, uso bastante, né? Já tenho uns 700 clientes já cadastrados no meu WhatsApp, mas eu não sei o que é o script, nada. Até estava escutando, acho que até deve ter mais colegas aí com a gente presentes que eu acho que não fazem muito uso do Facebook, do Instagram, e que eu acho que nessa aula de hoje, já vou complementar antecipadamente, para não falar lá no final da aula, que está sendo muito bacana, que a gente está aprendendo bastante. Tipo, eu estou vendo por mim que assim, ó, o Instagram que eu estou usando o Instagram particular. Pelo que eu vi a aula de hoje, eu tenho que fazer um Instagram profissional. Tá perdendo visualização. Estou perdendo visualização. Então, o primeiro ponto negativo e o ponto que eu tenho que melhorar é fazer o Instagram, porque eu já tenho 2.000 seguidores e precisava alavancar mais ainda. Eu tô até para vocês, colegas ali, né? Que nem a Vanderleia falou, tem que estar atualizando o WhatsApp, é uma coisa que já faz meses que eu não atualizo. É primordial atualizar o WhatsApp. Tem que mudar, né, atingir mais clientes, né, o público tem que ser bem visto. Agora, o Facebook é a mesma coisa, e a Vanderleia falou uma coisa que é interessante, acho que fazer aquela página, a página do Facebook, e tem um esquema na página do Facebook que você consegue alavancar, parece que você, acho que bota um gatilho, que você, acho que paga por mês. Daí é o tráfego pago. Tráfego pago, mas nesse tráfego pago daria para colocar assim, tipo um slogan, um negócio bonito, fazemos atendimento no emagrecimento, atendemos diabéticos, uma coisa assim para fazer uma coisa paga, né? Se você vai investir, invista sim numa coisa que seja um tiro certeiro, para que chegue naquela pessoa que você quer atingir da forma que ela entenda que você resolve o problema dela. Porque senão não vai valer a pena. Porque olha só, aquilo que eu fiz na semana passada, que teve mais de 1.100 visualizações, aquele vídeo lá, ele me deu quase 50 curtidas na minha página sem eu pedir para ninguém. Então, existem estratégias de você fazer, né, tráfego, ganhar curtida, ganhar visualização, 19 compartilhamentos, né, sem você gastar dinheiro. Tem um monte de coisa que dá para fazer. Mas assim, ó, primeiro a gente tem que fazer o básico, que já era para vocês ter feito lá em setembro. Isso. Saber para quem falar.
Ó, E outra coisa que você estava falando também do WhatsApp, né? Fazer esse esquema diferente do WhatsApp, eu acho que seria interessante para todos nós aqui que estamos olhando a aula aí, apreciando. Eu achava que era uma outra coisa que a gente tem que fazer para ontem, né? a Até eu queria ver live. a live e esse script, né, no WhatsApp. Então, ó, o script, o que que é? É assim, ó, é você ter uma mensagem que seja padrão. Como você pode ter ali a mensagem de boas-vindas para quem entra no Facebook, para quem entra no teu Instagram, agora com o WhatsApp Business, ele já tem como você fazer script de atendimento, que é naquela parte ali, ó, de Existe o resposta business rápida. também agora? Tá vendo ali? Eu tenho uma barra, tá escrito obrigado. Barra conta Bradesco. Que Tá bacana, não vendo? conhecia isso daí. Então, assim, ó, facilita demais, assim, ó, para colocar o teu endereço, para colocar horário de funcionamento, para colocar tuas formas de atendimento, para colocar o teu link de pagamento, se você tem um link de pagamento de, sei lá, PagSeguro, essas coisas assim, tu não precisa estar lá vendo para quem que você mandou e lá dar um copiar e colar. Então, o WhatsApp novo, esse WhatsApp de negócios, ele tem um monte de coisa que facilita a nossa vida. Eu já vou falando sobre ele, Geisa. Eu não conhecia, eu vou pesquisar. Isso aí foi bem bom você falar e é bom para nós, colegas, aí, já que vamos trabalhar nesse ramo, já pensar em fazer isso daí. Olha, eu estou usando há 2 semanas e eu estou adorando. Mas eu já vou falar mais sobre ele aqui. O WhatsApp não é vinculado a uma conta pessoal. Porém, o que que acontece? Para você usar o WhatsApp de negócios, você perde o teu WhatsApp pessoal. Então, tu tem que fazer o quê? Como é que chama lá? Um backup, né? Do teu WhatsApp, tá? Ou você pode, aí também existe uma outra jogada que dá para fazer. Você pode pegar, tem celular que tem 2 chips, né? Você pode usar o WhatsApp para negócios com um chip e o WhatsApp pessoal no outro chip. Então, isso também é uma outra facilidade, que às vezes quem tem empresa, por exemplo, né, carrega 2 celulares, não tem mais necessidade. Se o teu celular tem 2 chips, você pode colocar um para negócios e o outro o teu pessoal, né? O que já, assim, é incrível, é bem legal, é muito bom. Agora, no meu caso, né, como eu uso só um número, o que que eu tive que fazer? Um backup, apaguei um monte de mensagem para facilitar o backup, fiz uma limpa aí, a gente acaba tendo muita conversa que vai acumulando, 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 você nunca apaga. Grupo que é um monte de conversa que a gente não apaga. Então, assim, faz uma limpa no teu WhatsApp e faz um backup. Aí baixa o WhatsApp para negócios, né? E ali daí tu já faz todo o direcionamento, que é bem legal. Deixa eu só ver aqui um negócio, só para antes de entrar no do negócios, deixa eu só terminar aqui o lista não é pago, é gratuito também. A lista de transmissão a gente já falou várias vezes sobre ela, né? Sobre a importância de fazer segmentação, né? Quem tem farmácia, por exemplo, você pode trabalhar tanto uma lista de transmissão para teu cliente que compra fralda infantil, outro para o teu atendimento individualizado, enfim, né? Você pode fazer a lista de transmissão bem segmentada conforme teu cliente, mas a gente não pode esquecer daqueles detalhes, né, que são primordiais. Pedir a autorização para ele, para enviar, né, para ele não considerar como spam. O ideal seria que o teu cliente adicionasse o teu número e ele mandar contato, mandar mensagem para ti, porque daí a partir do momento que ele te manda mensagem, o sistema de inteligência do WhatsApp entende que ele quer contato contigo, então ele nunca vai poder dizer que uma mensagem tua é spam. Então isso já facilita bastante. E para você mandar a lista de transmissão, ele tem que ter o contato pago, né? Ele tem que ter o contato salvo no telefone. Para quem usa para trabalho, né? Acontece, né, algumas vezes, assim, das pessoas entrarem em contato para saber do teu trabalho, mas elas não fecham o negócio, né? Então, o ideal, assim, no final de um bom atendimento, né, para manter relacionamento, a gente pode mandar a nossa página do Face, a gente pode mandar
um link do YouTube relacionado com alguma coisa que nós conversamos. Você pode usar para mandar a tua localização, por exemplo, né? Se você quer que ele vá te visitar lá no teu espaço físico, né? Enfim, é relacionamento, né? E é uma coisa que fica legal, assim, né? Para você manter a comunicação, né? Você enviar alguma coisa diferente. Existem histórias, assim, que eu vi de clientes, enfim, que eles mandam produto, a pessoa vai lá e compra um negócio pro cabelo, né? E ele sabe que eu comprei um creme hidratante X. Ele vai lá, pesquisa alguma coisa, vê um vídeo de aplicação, enfim, e me manda, né? Então, é uma coisa que mantém relacionamento, né? Lógico, tem que ter tempo, enfim, mas se a gente quer relacionamento para ter venda, para virar prospect, né? A gente precisa, às vezes, investir um pouco de tempo nisso, né? E uma outra coisa, assim, também é que a gente, no WhatsApp, a gente pode arquivar a conversa para não ficar acumulando ali na nossa página principal. Então, encerrou o assunto com o teu cliente, bota no arquivo, arquiva a conversa. Você não vai deletar, mas ela cai ali, ela sai daquela montoeira de conversas ali, que quando tu vai procurar uma conversa te atrapalha. E quando ele te manda mensagem de novo, ela sai do arquivo. Então, é automático. Agora, voltando, né, para o WhatsApp de negócios. As vantagens, assim, que eu vi, foram coisas que eu gostei, que me apaixonei. Além, né, do fato de você conseguir usar os dois WhatsApp no telefone, no teu WhatsApp pessoal e um profissional para quem tem 2 chips, no teu perfil empresarial, tu consegue colocar o teu nome, né, o nome da empresa, consegue colocar endereço, vai localização, mapa, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Localização, mapa, horário de atendimento. Deixa eu ver. Aqui já tem, aqui é igual. Perfil. Aqui, ó. Dá para colocar mapa, aí você consegue colocar horário de atendimento, dá para colocar os tipos de serviços, dá para colocar ali, ó, e-mail, dá para colocar site, e o legal, ó, clicou em cima do mapa, ele vai direto para o Google Maps. Então, teu cliente nunca mais vai precisar pedir teu endereço, já vai direto. É legal, né? É uma coisa que, para mim, facilitou demais a minha vida. Outra vantagem dele, você consegue programar aquelas mensagens automáticas que eu falei. Aí existe como você programar mensagem de quem não trabalha final de semana, por exemplo, dá para mandar mensagem que retorna na segunda-feira, dá para mandar mensagem de boas-vindas quando é o primeiro contato da pessoa, dá para mandar, deixa eu ver, ali a barra de resposta rápida, né, para você fazer aquela tua lista de teu direcionamento, né, do teu script de atendimento. O que mais que eu coloquei? Mensagem automática, criar lista, grupo de transmissão é igual, dá para usar no WhatsApp Web, no computador, é igual. E tem um outro negócio que é muito legal para quem gosta de coloridinhos, etiqueta e a tal da história de criar até o funil de venda. Existem, deixa eu ver aqui se eu consigo puxar um aqui. Existem marcadores agora que você pode, etiquetas. Aqui, ó. Existem várias etiquetas que você pode catalogar elas e daí você clica nela, né, como aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, uma anotar na agenda. Aí eu clico ali em cima, aí ela já vai direto para o contato que eu tenho algo para anotar na agenda. Que eu deixei um negócio anotado que eu tenho que anotar do meu marido, que ele passou lá. Marquei, resolvi aquele problema, eu vou lá e tiro a etiqueta. Então, olha a facilidade que dá, né? Quando você tem que lembrar de alguma conversa. E outra situação, dá para criar, tipo, uma jornada do cliente, né? Dá para colocar ali, primeiro contato,
né? Se é um cliente em potencial e se é um cliente que já comprou de você. Então, ali, pelas etiquetas também, você consegue categorizar, tu consegue criar um funil de venda, tu consegue entender qual é o cliente que você vai ter que contactar primeiro se você tem algo novo para vender, né? Então, para mim, assim, foi uma mão na roda, sabe? Eu, né, que ainda gosto da agenda de papel, e nem sempre eu carrego ela, isso para mim foi muito bom, porque daí eu tenho um negócio aqui que eu tenho que responder depois, eu vou lá e jogo na etiqueta. Aí, o que eu faço? No final do dia, no almoço, enfim, vou lá, vejo as minhas etiquetas, vejo o que eu tenho que fazer, quem que eu tenho que responder, né? Então, praticidade, produtividade, né, e organização, tudo que eu e a Márcia adoramos, né, Márcia? Organização, sistematização, praticidade é uma beleza. Eu adorei essa nova versão, assim, foi muito bom, muito show. Alguma pergunta agora do WhatsApp? 9h30, ainda dá tempo de falar, né? YouTube, Facebook. É muita informação, né? Mas vocês pensem assim, ó, eu tô juntando informação de um curso que eu fiz no final de semana inteiro e estou juntando informação de um curso que eu fiz na semana inteira, todo dia, das 8 até as 10 da noite. O único dia que eu não fiz foi aquele dia que eu dei aula para vocês, que eu assisti no outro dia. Então, é muita coisa. Do YouTube, todo mundo já sabe, assim, né, que ele a visibilidade dele é muito grande, existe como você rentabilizar, existem várias regras ali, né? Divulgação de produto, link, enfim, dá para usar para uma infinidade de coisas. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês não é isso tudo que vocês já sabem. Quando a gente vai fazer um vídeo para o YouTube, a gente tem a possibilidade de colocar uma capa nele, que é aquela fotinho, né, a primeira imagem que a pessoa vê quando clica na nossa página do YouTube, né, que algumas pessoas colocam um escrito, uma faixa, uma barra, ou outras nem colocam, né, deixam ali o próprio vídeo com a primeira imagem que ele aparece. Só que quando você coloca uma foto e quando você coloca a foto que é salva no nome do vídeo, ele aumenta a tua visibilidade. Ele ranqueia na pesquisa, digamos assim. Né? Então, hoje eu fiz deixa eu ver, que eu coloquei lá da árvore do desejo. Vocês viram o negócio lá do Facebook que eu falei, da árvore do desejo? Eu baixei o vídeo do Face, joguei no YouTube. Né? Aí, o que eu fiz? A foto, eu salvei a foto, que é a mesma que eu tô colocando quando é live, mas eu salvei a foto com o nome Árvore do Desejo. Né? Porque se algum dia alguém for pesquisar Árvore do Desejo, a probabilidade do meu vídeo aparecer antes do vídeo de outras pessoas é maior. Né? Então, detalhezinho. E outra coisa assim, ó. Quando a pessoa te vê no Facebook, você é só mais um. Ou ela pesquisa, enfim. O Facebook, eles fazem uma comparação dizendo assim, ó, que as outras mídias sociais é como se fosse um self-service. Você tá lá e todo mundo tá. Né? Você é farmacêutico e todo mundo tá. Né? Agora, quando o cara vai para o Facebook, para o YouTube fazer alguma pesquisa relacionado a algum tema, quando ele digita lá na pesquisa, é como se ele estivesse indo lá num restaurante chique, gourmet, com um menu requintado. Né? Por quê? Porque quando a pessoa vai te procurar no YouTube, é porque ela já sabe o que ela quer. E quando ela te vê nas mídias sociais, mesmo que tenha lá muito engajamento, enfim, você é só mais um. Né? Então, sempre que vocês puderem colocar alguma coisa de diferente no YouTube, que vocês puderem mandar para os clientes de vocês assistirem, façam isso. E eu não sei também se vocês perceberam, mas esses dias eu salvei uns vídeos que ao invés de eu mandar pelo WhatsApp para vocês, eu mandei o quê? Link do YouTube. Entendeu? Porque quanto mais horas de visualização a gente tem no YouTube, mais a gente ranqueia lá dentro também.
Então, o nome é importante, o teu nome, né? É importante. As hashtags que você usa no YouTube é importante, mas o nome da foto da tua capa do vídeo também. E lembrar, assim, que o YouTube é um prato fino. Quem vai lá, vai com a mira certa para achar o teu conteúdo ou o teu nome. Facebook. O Facebook, eu acho ele muito interessante, assim, ó, porque Facebook e YouTube, eu digo que ele tem muito da métrica da vaidade, né? E quando eu falei do número de fãs, número de curtida e engajamento, enfim, para mim é a métrica da vaidade. É legal ter um vídeo com 1000 visualizações? Ótimo, perfeito, muito legal. Quem não quer? É métrica da vaidade, né? É legal ter um monte de compartilhamento? Sim, métrica da vaidade. Ele só vai ser bom se render dinheiro. Senão, ele vai continuar sendo só uma métrica da vaidade, né? Aí, por que a gente precisa gerar engajamento, relevância, tráfego nas postagens que a gente faz? Porque senão a gente vai ficar só na métrica do ego, né, da vaidade, e não vai rentabilizar em cima daquilo ali. Né? Então, no Facebook existem várias estratégias, né, como a gente falou lá, daquelas de chamar atenção, né, de compartilha, comenta, chama alguém, né, enfim, né, tem como você chamar essas pessoas aí para ação, mas o mais importante do Facebook é quando alguém comentar na tua postagem, no teu vídeo, você for lá e escrever, né, dar uma resposta, ou falar obrigado, enfim. Mas você tem que, não é só ir lá curtir, né, ou botar um coraçãozinho, enfim, tem que escrever. E uma métrica que mudou agora há poucos dias no Instagram e que daqui a pouco está no WhatsApp, que também é relacionado à relevância, é que tem muita gente que vai lá e coloca uma foto e escreve linda, lindona, bonita, maravilhosa, não sei o quê. Aí, às vezes, tu tem 200 comentários falando uma palavra. Acabou, não vai ser relevante. O Instagram, para começar a ser relevante, tem que ter, no mínimo, 4 palavras para ele começar a se tornar relevante. Então, esse negócio de você chamar para ação, pedir para comentar, fazer uma pergunta, pedir uma resposta, daqui para frente vai ser fundamental para que você tenha tráfego orgânico, para que você não tenha que gastar com postagem. É tendência do Instagram e do Facebook começar a cobrar, né? Pelas fanpage. Não é à toa que o Instagram fez o Instagram de negócios, que tem a fanpage e que as duas são ligadas, né? Porque, lógico, eles querem ganhar dinheiro, é dinheiro que mantém, além da publicidade. E outra situação do Facebook também é assim. Eu estou fazendo aí algumas comparações para entender um pouco isso em relação aos meus clientes. Fanpage não tem tanta visibilidade quanto a tua página pessoal. Então, dependendo assim, ó, do número de seguidores que tu tem na tua fanpage, vale mais a pena você fazer um vídeo, uma publicação na tua página pessoal. Sei lá, se tem 1.000, 2.000 numa fanpage, não vai ter tanta relevância, tanta gente vendo, quanto se você tiver 135 mil, como tem a Mônica. É diferente, né? Daí vai ser uma fanpage importante. Aí o Facebook entende que ele pode ganhar dinheiro em cima de quem tem 135 mil seguidores, né? Agora, quem tem 1.000, 2.000 é muito pouco, né? Então, observem, assim, as postagens que vocês fazem na fanpage de vocês e nas páginas pessoais, né? Qual que tem mais relevância? Qual que tem mais curtida, comentário, compartilhamento, né? E aí segue para ver, né, em qual que vocês vão investir, que daí é decisão de vocês. No Facebook também dá para ver horário de maior engajamento, se é homem, se é mulher, né, da onde que é, cidade, enfim, também tem os mesmos relatórios que você vê no Instagram. Outra coisa que mudou também no Facebook e no Instagram é que não deve
passar de 5 hashtags. Se você usa mais do que 5 hashtags, está fadado a você não ter a tua publicação com relevância. Porque daí eles começam a entender que ou é spam ou que tu está querendo aparecer demais e ganhar dinheiro em cima disso. Aí eles vão lá e cortam. Aí usar no máximo 5. E também assim, se você usa 5 e usa sempre elas, vai invertendo a ordem, né? Porque a primeira hashtag tem que ser a tua hashtag mais importante, a tua marca pessoal. A segunda é a segunda mais importante e assim por diante. Mas se você sempre faz igual a mesma coisa, ele vai entender, né, como um spam, enfim. Né? Então, assim, a inteligência artificial por trás dessas mídias aí nem sempre são compreensíveis. Mas a partir do momento que você entende que é um negócio, é óbvio que eles vão fazer com que você tenha desejo de pagar para ter visibilidade, né? E não só de usar lá de graça. A reciprocidade, né? Isso eu já falei, né? A reciprocidade, ela é muito importante para você ter visibilidade no Facebook. Reciprocidade, o que que é? Curtiu a minha publicação, a Márcia curtiu a minha publicação, eu vou lá, vou curtir a da Márcia e vou comentar a da Márcia. Porque daí, quando eu fizer uma publicação, a Márcia vai se sentir na obrigação de ir lá comentar também. Entendeu? Isso é reciprocidade. É aquela história de você, quando o teu amigo te convida para ir no aniversário, sempre te convida para ir no aniversário dele, você se sente obrigado, quando você faz uma festa, convidar teu amigo. Né? Isso é a reciprocidade. E uma coisa que é muito usada entre Facebook e Instagram é a transmídia. Transmídia, o que que é? É uma mídia chamar para outra, né? Eu estou no Facebook e eu digo que eu vou publicar no Instagram. Né? Eu estou fazendo stories no Instagram e eu digo que eu fiz uma postagem no YouTube. Eu fiz, sei lá, uma postagem no LinkedIn e eu vou lá e falo no Facebook, né? Isso é transmídia. E isso é muito importante para ter visibilidade. E, assim, ó, dê carinho e dê atenção para todas as pessoas que te seguem em todas as mídias. Porque essa provavelmente é a que vai comprar de você, quando você tiver um produto para vender. E outra coisa muito importante é pedir depoimento nas mídias sociais. Vídeo, escrita, depoimento embaixo, marketplace, eu não lembro direito qual é o conceito dele. Esqueci agora o que que era. O que eu estava falando mesmo? Depoimento, né? Prova social. Prova social também é uma coisa que ela é fundamental. Se você não tem ninguém falando que o teu trabalho é bom, não tem prova social, né? Então, é interessante aí que você consiga ver aí a necessidade do fazer a... Deixa eu ver o que é o Marketplace. Marketplace é um espaço virtual onde se faz negócio eletrônico no sentido mais amplo. É um negócio, ele é destinado a negócio, né? Enfim, quer se conectar melhor com as pessoas, existem os acionadores mentais, que são aqueles gatilhos que fazem com que as pessoas se conectem mais rápido contigo. E os gatilhos sociais que mais são usados no Facebook no Facebook e Instagram, prova social, você gerar autoridade, né? Você é bom naquilo que você faz. O porquê. Por que você não consegue emagrecer? Por que você não tem sucesso na sua carreira? Por que você não dorme bem? Por que você engorda quando você não dorme bem? Né? Porque quando a gente coloca um porquê, o nosso cérebro já começa a buscar alternativa. Então, isso engaja também. Né? As pessoas querem saber o porquê das coisas. Tanto é que as crianças, né, as primeiras coisas, né, que elas falam, enfim, que chama atenção, tudo vem do porquê. Por que isso? Por que aquilo, né? A curiosidade. Antecipação também, né? Você dizer que vai acontecer algo também estimula a curiosidade, gera engajamento. E você falar referência. Se eu estou fazendo uma publicação e eu digo que o Simon chegou aí
ele é referência em tal área e eu estou dizendo, e alguém me vê como autoridade, eu estou empoderando outra pessoa. Se outra pessoa faz isso comigo, ela está me empoderando, né? E quando eu sigo alguém, é porque eu gosto do conteúdo dela, né? Ou eu odeio que quero ver o que ela está fazendo. Então, eu também vou querer saber quem é referência para ela e quem ela indica e quem ela não indica. Né? Então, isso é muito importante de vocês saberem. Né? E quando você fala que fulano é referência para você, você está dando autoridade. E, ao mesmo tempo, você está dando prova social. Né? Então, isso é muito interessante para que a gente pense, pratique, enfim. Deixa eu ver. 10 páginas. 10 páginas em 2 horas? Nossa, como eu falei, hein? O mais importante é o que vocês entenderam e o que vocês não entenderam. Não tanto que eu falei. O quanto valeu a pena ou não valeu a pena. Eu acho assim que a aula tá muito top, é muita informação. Eu acho que nem no YouTube, se a gente for pesquisar, se, né, falando francamente, né, se vocês forem pesquisar no YouTube, eu acho que não vai estar tanta explicação assim. Né, eu acho que nem num curso de oratória, num curso assim, vai ter tanta explicação, né? Não é puxando o saco, mas já falando, né? Muita informação. O certo era a gente estar com uma prancheta aqui anotando tudo, né? Tudo, 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 tudo. Claro que eu vi a Vanderleia tem um materialzinho ali bacana. E eu achava assim, eu não sei, essas fontes aí, Vanderleia, que você tem, você já tem no computador ou você pegou também, ou tem de livros que a gente pode pegar para ter assim? Olha, esse material foi daquele curso que eu fiz na semana passada. Então, assim, ó, eu peguei o meu caderno da semana passada, eu peguei assim, o suprassumo de tudo praticamente, né? Porque aqui não tem nada esmiuçado. Aqui o que vocês verem, assim, que vocês têm necessidade de explorar mais, sei lá, o que vocês usam mais, por exemplo, é o WhatsApp, aí tem que se aprofundar um pouco mais, Facebook tem que se aprofundar um pouco mais. Mas tudo que tem aqui é experiência de pessoas que já estão colocando isso em prática. Né? Então, assim, eu paguei R$ 1.000 num conteúdo de aula toda semana da semana passada, que eu resumi, tirei assim, sabe, torci, né, para passar um resumo para vocês. Agora, claro, assim, ó, isso aqui é um conteúdo que depois eu falei para vocês já que eu estou mudando todo o esquema desse treinamento, né? Eu não vou mais fazer da forma como eu estava fazendo, eu dividi ele em 3. E como eu dividi ele em 3, eu fui fazer esse treinamento aí de mídias sociais, enfim, essas coisas, porque vai ser ou eu vou vender a parte, né? Ou ele vai ter que agregar muito valor aí no próximo treinamento que eu for fazer. Porque é muita coisa, sabe? Assim, é um conteúdo que ele é muito rico, né? E o que eu quis fazer, assim, na verdade, foi fazer com que vocês chegassem à reflexão do que vocês estão fazendo e do que vocês não fizeram até agora, né? É muita coisa para se pensar e é muita coisa para fazer. E quando eu falei lá no começo, lá em setembro, que vocês precisavam aí fazer tarefa, que tudo fazia sentido, que não existia nada que era perdido no vácuo, chegou aqui, né? Então agora sim, ó, vocês sabem usar as ferramentas, vocês sabem para quem falar, vocês sabem criar estratégia, mas estão fazendo, né? Colocaram no papel para ter o passo a passo, para ser mais rápido, né? Eu sei o quanto é difícil, porque eu já fiz. Né? Então, hoje, se eu consigo, às vezes, atrair a atenção de outras pessoas, é porque, na verdade, eu suei para tirar, né, as informações que eu precisava desse cliente, dessa pessoa. Né? Eu passei horas ali testando para ver se realmente funcionava aquelas estratégias ali
do Instagram, que eu falei para vocês que ninguém fala, né, daquela tendência lá de você curtir do teu concorrente, comentar fotos sem seguir, eu já testei isso aqui tudo, né, e eu não cheguei nem a falar de LinkedIn, que LinkedIn é um outro dia, assim, que é um monte de coisa, né, e como o foco dos clientes de vocês não é foco empresarial, então eu acabei nem falando muito do LinkedIn, né, então, se vocês olharem, por exemplo, no meu Facebook da semana passada para essa semana, vocês vão ver a diferença de engajamento dos públicos, né? E vocês vão entender agora com essa aula e com aquela de domingo, que só a Márcia e a Marcela que viram daqui, vocês vão entender estratégias por trás disso, né? E assim, é muito papel e caneta para a gente conseguir fazer. Só que agora vocês vão começar a ter uma outra visão. Então agora vocês vão entender qual é a necessidade de vocês. E agora vocês vão criar a estratégia de vocês. Mas precisa fazer o quê? Ampliar a visão. Né? O meu objetivo aqui era fazer que vocês ampliassem a visão, para que vocês vissem, né, que realmente precisa ser feito. E que existe possibilidade do cliente que está lá no Facebook para ele vir para o teu atendimento, para o teu consultório. Né? Eu não divulgo os meus trabalhos. Vocês veem fazendo postagem que eu faço atendimento de emagrecimento? Né? Eu não divulgo os meus trabalhos no Facebook, mas eu consegui cliente no Facebook para esse tipo de atendimento. Por quê? Porque eu fui seguindo uma sequência que é lógica, entendendo a jornada do farmacêutico, mas eu também fui contando a minha experiência que também engaja com outra pessoa, com outros clientes. Então, tudo é estratégia, né? Você tem que saber que resultado que você quer. Aí você cria estratégia. É muita coisa, mas é fácil, viu, Geisa? É fácil. Então, eu vou pegar esse material e vou colocar ele agora por tópicos, né? E não sei se eu vou fazer isso hoje, e nem amanhã, e nem na sexta-feira. Porque como é bastante coisa, eu vou dar uma revisada e daí eu passo para vocês. E assim, né, tem algumas outras coisas que eu acabei pulando, porque foi coisa que eu não achei que não era tão interessante, mas aí eu reviso o material e eu disponibilizo junto com a aula. Ô, Vanderlei, uma pergunta aqui para você tipo assim, ó, se você gravasse, igual você está gravando a aula, tem como você, tipo assim, existe a possibilidade nessa plataforma de você gravar e ficar para sempre gravado, tipo, ficar num pendrive ou poder passar para alguém, ou sei lá? Aquelas páginas lá que eu tô compartilhando o material de vocês, eu não vou... Só se algum dia eu perder o meu site que eu não vou mais ter elas, mas vocês vão ter acesso aí para a vida inteira. Ah, tipo, essa aula boa de hoje, assim, se vamos dizer, não, se eu quiser me recapitular semana que vem ou ano que vem, eu consigo assistir ou não? Tá lá, é só tu não perder o link. Ah, só não perder o link você manda por e-mail, então. Lembra os e-mails que eu mando? Atualizei aula tal, atualizei tal coisa, sabe? Ali que eu mando e-mail para vocês, como eu mando o link da aula, é só não perder o link, esse link que direciona para a página que vocês vão ter ele sempre. Só se algum dia, que eu espero que não aconteça, que der problema no meu servidor lá, né? Porque tem coisa que a gente não tem como garantir, né? Aí, assim, o que eu tenho disponibilizado, que, assim, eu me comprometo a guardar durante foi o que eu falei, né? Durante um ano, eu vou deixar as coisas organizadas, enfim, né? Um arquivo lá onde, se der pau, né? Se acontecer algum problema lá, que eu consiga resgatar. Mas não é essa a intenção, né? Como você já tem todos os acessos, aí vocês é só ir lá e constar. Ai, que show. Certo, Geisa? Vai lá, vai lá. Cuida lá do bebezão. Qualquer dúvida, tu chama aí. Obrigada por ter vindo. Mas agora sim, ó, que vocês já têm tudo anotado, vocês têm que agora pegar essas reflexões que eu pedi que vocês anotassem aí no começo do vídeo, pegue elas, leve aí, né, para frente do teu computador, para frente do teu celular e vê o que você está aplicando e o que não está.
E o que você pode começar a mudar e começar a fazer, né? E tenha registrado as métricas. No ano passado, eu ainda falei para vocês, né? Para vocês anotarem o número de seguidores que vocês têm por trimestre, né? O número de quem te segue, de quem você segue no Instagram, por exemplo, porque isso tudo é relevante quando você começa a trabalhar a mídia social, né? LinkedIn, eu falei, né? Essa semana ainda lá no Facebook. LinkedIn, eu deixei de trabalhar ele um pouco no ano passado, né? Eu trabalhei muito em 2016 quando eu estava em São Paulo, mas ano passado eu deixei ele de lado. Só que eu tenho mais de 6 mil seguidores, porque todo dia tem alguém que que me manda convite por causa daquela consultoria que eu fiz de LinkedIn, onde ela me deu estratégias de engajamento no LinkedIn. Então, tudo é estratégia, dependendo daquilo que você tem de foco, tem de cliente, tem que buscar qual é o melhor perfil para ti. Certo? Agora, se vocês tiverem coragem de fazer live, eu posso, de repente, um dia fazer um teste com vocês. Eu passar o passo a passo na sequência de uma semana para ver quem vai fazer. Mas é assim, ó, ver à noite e fazer no outro dia de manhã, que se não fizer, já não assiste também já não assiste mais a aula naquele dia. Não tem choro. E eu paguei R$ 1.000 para levar na cara ainda, fazendo isso. Não cumpriu a tarefa, não assiste a próxima aula. A gente estuda aí. Certo, então, pessoal, alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Então, Oi, Vanderleia. Boa oi, noite. Simon. Tudo bem? Tudo. Eu cheguei aqui na metade da aula, mas deu para pegar que a aula foi tela quente, como diz o pessoal. Foi bem bacana mesmo, muito interessante. E eu e minha esposa, a gente está justamente fazendo estratégias para poder abranger as pessoas de mídias sociais. Então, essa aula acabou que coincidiu com uma das nossas estratégias, né? Porque uma das coisas que a gente aprendeu com você foi que a gente não pode parar. Conseguir 20 pacientes, conseguir 10 pacientes, pô, legal. Só que E mês que esses vem? pacientes vão... Exatamente. Mês que vem eu não sei se vai ter esse mês de pacientes. E aí? Então, é todo dia prospectando e tudo mais. E a mídia social hoje em dia é algo muito forte na nossa vivência. Não tem uma pessoa que não tem um celular, ou que tem um WhatsApp, ou que já tenha visto o YouTube. Até mesmo as pessoas de mais idade, eu vejo na loja que eu estou trabalhando, chega lá com o smartphone, já pergunta do app da drogaria, se tem. Eu falei, pô, legal, uma pessoa de 70 anos perguntando de app, pô, interessante. Então, legal que tá todo mundo conectado, entendeu? Tá, Márcia, Então, obrigada. Olha, eu tive uma experiência no ano retrasado. Tchau, Márcia, até amanhã. Eu estava lá em São Paulo e eu precisava de um telefone de um cartório daqui de perto, daqui de casa, na verdade, né? E era na rua de trás que o meu pai tinha um galpão. Aí eu mandei uma mensagem pro meu pai, assim, pai pode ir lá descobrir o telefone do cartório ali no prédio, ali no Terra Firme, o Lucas conhece. O pai pode ir lá descobrir o telefone do cartório lá para mim, porque eu preciso ver se eles fazem uma certidão, assim, assim, assim. Daí ele, pra quê? Joga no Google. Eu, 65 anos, né, me dando aula em Google. É desse jeito. Ué. E é isso aí, assim, ó. É desconfortável? É tirar a gente da zona de conforto, sabe? É exposição. O Lucas, que me conhece há mais tempo, ele sabe que realmente, assim, não é uma coisa que é muito confortável para mim na internet, falar alguma coisa ao vivo, enfim. Mas
se eu não fizer isso, eu vou ficar para trás? É verdade. E uma coisa que é muito interessante é a questão da nossa imagem, que você volta e meia comenta, que a nossa imagem é muito importante, não só o seu trabalho, entendeu? Mas a nossa imagem representa, acho que, sei lá, na minha opinião, em 70% de todo o nosso trabalho. Porque é a primeira impressão do nosso paciente, do nosso alvo, é a nossa cara. É como a gente está vestido, como o que a gente costuma publicar, o que a gente costuma curtir. Então, tudo está relacionado, entendeu? Eu já vi casos, não vivenciei, mas eu já soube de casos que, em relação a empresas, ou até mesmo quando você vai chamar algum público para você, algumas pessoas foram questionando, mas você curtir esse tal tipo de coisa que eu não sou a favor. Tipo, vamos supor um exemplo, não foi esse o caso, mas você curte páginas de Che Guevara, e para mim eu tenho horror a ele, então não vou seguir você. É tipo isso, né? Um exemplo assim bem... Mas é verdade. Assim, ó, eu e o Lucas, nós trabalhamos numa empresa e nós trabalhamos na época que a gente tinha uma chefe que ela investigava a vida da gente no Facebook. Uhum. E ela... Isso, E depois isso ela... acontece de verdade. A gente acha que não, isso é tudo lenda de filme, mas é verdade. Os chefes, eles investigam a sua vida justamente para saber se você tem a cara da empresa que eles têm, entendeu? Se você vai trazer uma boa imagem para a empresa deles. E isso é também, voltando para a gente, é importante também. Entendeu? O público tem que enxergar na gente uma imagem de confiança, de que você vai prestar um serviço de qualidade para o bem da saúde dele e tudo mais. Não uma imagem que não é nesse intuito, né? Infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque a internet, você clica aqui, quando você for apagar, milhões já viram, não tem mais esse negócio. Você botou, deixa eu apagar aqui que eu esqueci, botei errado. Já era. Mas você apaga, mas com certeza tem um monte de gente que já viu. Alguém já viu, já tirou print? Né? Alguém vai ver, né? Vai tirar print, vai ver e já era, né? Exatamente. E agora tá para liberar uma função nova do Instagram, que acho que já liberou para iPhone, mas para Android ainda não. Sabe, ali nos stories, né, do Instagram. Aí eles vão liberar uma função igual tinha no Snapchat. Aí tu vai ver quem tirou print ainda da tua tela. Então, assim, ó, não adianta. Tu tá vigiado por todos os lados. Exatamente, é Big Brother da vida real. Não tem, e com esse negócio do Big Data, foi 2016, eu fiz uma vez um curso lá em São Paulo, que era só sobre o Big Data, né, falando todas essas informações, assim, de inteligência artificial e tudo, e assim, ó, com o teu celular desligado, dá para te achar. Então, não existe mais como te esconder. Não existe mais. Não tem mais essa. Não precisa nem ser um telefone com rastreador. O teu telefone normal já tem como você saber. Então, pensa assim, ó. Tem como mapear todos os hábitos e costumes. Não com certeza. Tem como fugir. É mais ou menos a vida do CSI, que eu fico assistindo muito. Porque aquilo, tudo que está acontecendo ali é porque existe mesmo, não é só ficção. Não, isso. Eu acredito que por trás de toda ficção existe uma grande verdade, né? Exatamente, eu sou da mesma ideologia. É verdade, né? Algum Jedi existiu por aí, né, Lucas?